O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, as leituras dessa primeira sexta-feira do mês, a última sexta-feira desse tempo pascal, desse tempo de ascensão do Senhor, primeira sexta-feira do mês, dentro da novena de Pentecostes, da preparação para a solenidade de Pentecostes, e para nós, comunidades e povo de Deus ligado à corrente de graça, isso é muito importante. Então, temos o privilégio de poder, nessa primeira sexta-feira do mês, termos essas leituras para falar ao nosso coração. É Deus falando ao nosso coração, é o coração de Jesus se dirigindo a nós nessa liturgia de hoje, nessa manhã fria, para poder aquecer o nosso coração e nos lembrar de quem somos e de como somos chamados a viver a nossa fé. Porque, amados irmãos e irmãs, na base daquilo que somos chamados a viver como cristãos, está um encontro que se traduz numa relação de amor e amor profundo, de amor e amor de intimidade, amor do coração de Jesus. Lembro que o Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica, Deus é Amor, Deo Caritas Est, já dizia no primeiro capítulo, na base de todo o cristianismo está um encontro com uma pessoa, Jesus. E veja que na primeira leitura que ouvimos dos Atos dos Apóstolos,
No versículo 19 desse capítulo 25, diz assim, sobre Paulo: tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de um tal de Jesus que morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Um tal Jesus que morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Como a gente canta na corrente de graça, na renovação carismática, Jesus vive e é o Senhor. E essa é a certeza do coração de Paulo. E por causa dessa certeza, Paulo enfrenta o tribunal, enfrenta as dificuldades, enfrenta a iminência da sua morte. Por quê? Porque ele se encontrou com Jesus Cristo vivo, ressuscitado. E esse Cristo vivo, ressuscitado, é capaz de amor, e amor maior, amor que deu a vida, que foi até o fim, na paixão, morte. Então, isso está na base da experiência de Paulo, e essa base fez com que ele se mantivesse firme, até o fim. É o que Deus espera de nós. Veja, o mesmo com Pedro. Pedro tem essa certeza. E por isso, para nós, esse texto maravilhoso do capítulo 21 de São João. Capítulo 21 que os especialistas dizem que foi colocado depois do final do Evangelho de São João. Colocado justamente para lembrar essa relação de amor com Pedro, entre Pedro e Jesus. Uma relação de amor capaz de superar toda uma história, capaz de transformar toda uma história. Não é um paralelo bonito saber que Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas que 3 vezes o Senhor lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que a estes? Tu me amas, Pedro? E é bonito que é uma relação que vai crescendo no amor. Jesus pergunta lá no grego em ágape, amor de dar a vida, amor de gastar-se, amor de morrer pelo amado. E Pedro só consegue responder as 2 primeiras vezes, dizendo: Senhor, tu sabes, eu gosto de você. Na 3ª vez, Jesus diz então: Pedro, tu gostas de mim? E Pedro, triste, porque sabe que ainda não consegue amar ágape, que ainda não consegue dar tudo, triste, ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto muito de você. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas, fica firme na sua missão, porque vai chegar a hora, Pedro, vai chegar a hora, e se você acreditar nessa relação de amor, vai chegar a hora de você amar ágape, de você dar tudo por mim, perseverando na sua missão. E a gente sabe, na vida do nosso primeiro Papa, esse dia chega. Pedro dará a vida, morrerá como o próprio Jesus, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como o seu Senhor. Isso é relação de amor em Deus, um amor tão grande, um amor que é o próprio Deus. Deus é amor. E para nós, nesse tempo de Pentecostes, para nós nessa novena de Pentecostes, a gente olha e dá nome a esse amor: Espírito Santo. Espírito Santo que também é chamado, é um chamado a cada um de nós a nos encontrarmos com Ele como uma pessoa, como uma relação de amor. Paulo lembra
O Espírito Santo nos foi dado, ele é amor de Deus derramado nos nossos corações. E é ele, amor, que nos impulsiona a amar o Pai e o Filho na Trindade, nessa relação de amor. E você é convidado a se entregar a esse Espírito Santo para amar mais, para ser conduzido, deixar-se conduzir, para poder um dia, como Pedro, amar e amar de todo o seu coração. Feche os seus olhos um minuto e diante dessas palavras, dessa palavra que nos interpela, faça a sua oração e diga ao Senhor: Senhor, talvez como Pedro, nesse momento, eu também não consigo amar como o seu coração merece. Eu ainda não consigo dar tudo, Senhor, mas eu quero, como Pedro, perseverar. Peço, Espírito Santo, para que no poder e na força do Espírito Santo, eu possa crescer nesse amor. Peça essa graça, e com o pão e o vinho, colocamos sobre o altar do Senhor o nosso desejo de viver no Espírito Santo, amando e amando até o fim.